Quer saber detalhes e informações valiosas sobre a carta de Jesus para a igreja de Tiatira? Vem comigo nesse vídeo que vamos te entregar muito conteúdo. Não sai daí! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Alan. Eu estou aqui para continuarmos a nossa série de estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Em específico, nesse vídeo, vamos estar estudando sobre a 4ª carta para a igreja de Tiatira. Se você é novo aqui no canal, eu já quero agradecer a sua presença e também pedir que, se você gostar desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado sempre que postarmos novos vídeos aqui no YouTube. Se você quiser acompanhar essa série desde o início, eu vou deixar o link do primeiro vídeo dessa série aqui na descrição e também nos cards aqui em cima para que você possa assistir. Destinatário da carta. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Aqui no versículo 18, identificamos o destinatário da carta, que era para a igreja que estava inserida na cidade de Tiatira. Para que possamos compreender a carta de Jesus para a igreja de Tiatira e para que as suas palavras façam sentido, nós precisamos entender o contexto em que a igreja vivia na cidade de Tiatira. É por isso que vamos aprender um pouquinho sobre essa cidade. A cidade de Tiatira foi fundada por Seleuco I, um dos generais de Alexandre o Grande, e ficava no caminho na planície aluvial entre os rios Hermon e Caico, entre Sardes e Pérgamo, distante 32 quilômetros de Pérgamo. Politicamente, essa cidade não tinha nenhum destaque, sendo a menos importante das 7 cidades. A única importância dessa cidade estava na sua posição geográfica, pois ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. O diferencial de Tiatira é que havia na cidade de Tiatira grupos de artesãos profissionais semelhante às associações de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Havia grêmios da lã, do couro, do bronze, dos vendedores de púrpura. Alguns acreditam que Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que se converteu pelo ministério do apóstolo Paulo lá quando ele estava pregando na Macedônia, fazia parte dessa associação. E cada grupo, cada associação tinha a sua divindade tutelar. Nas suas reuniões havia banquetes e comida sacrificada aos ídolos. E dessa forma dificultava a vida dos cristãos que trabalhavam com comércio, porque não se afiliar a alguns desses grêmios, a algumas dessas associações, significava o fracasso como mercador. E a afiliação a essas associações significava participar da idolatria e comer dos banquetes sacrificados aos ídolos. O remetente da carta. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. No versículo 18, nós aprendemos tanto o destinatário quanto o remetente, pois aqui Jesus Cristo se apresenta como aquele que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Exatamente o que João vê no capítulo 1, na visão do Cristo glorificado. Vamos verificar? Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira como o Filho de Deus, mostrando a sua divindade e também a sua autoridade. Ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo de Jesus Cristo fala da sua onisciência, um dos seus atributos, que tudo vê e conhece, mostrando para a igreja
que nada pode se esconder do seu olhar. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do olhar de Deus. E também se apresenta como aquele que tem os pés semelhantes ao latão reluzente ou ao bronze reluzente. Isso faz referência a um outro atributo de Deus, que é a sua onipotência. Fala do seu poder para vencer e julgar os seus inimigos. Conteúdo da carta. O primeiro conteúdo que vamos destacar aqui, inserida na carta para a igreja de Tiatira, são os elogios. Apocalipse, capítulo 2, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui no versículo 19 percebemos quanta qualidade boa a igreja de Tiatira tinha. O Senhor elogiou o amor, elogiou a fé, elogiou a paciência, elogiou as obras que a igreja tinha, que as últimas eram mais do que as primeiras, falando a respeito que a igreja estava trabalhando mais agora do que estava trabalhando antes. Então o Senhor elogiou uma igreja que tinha muitas qualidades boas, mostrando para a igreja que ele realmente a conhecia tanto as qualidades quanto os defeitos que vamos abordar agora. Os erros e as suas consequências. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 23. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui no versículo 20 nós vemos o problema da igreja. O problema da igreja de Tiatira é que ela tolerava que Jezabel, mulher que se dizia profetiza, ensinasse e enganasse alguns da igreja, os levando a se prostituir e a comer dos sacrifícios da idolatria. Não sabemos com precisão se essa mulher aqui chamada de Jezabel seja uma mulher real ou apenas seja uma representação simbólica, fazendo referência a Jezabel, esposa de Acabe, uma mulher perversa, idólatra, lá no Antigo Testamento. Também não sabemos com precisão se a prostituição aqui seja um ato real, literal, ou apenas um ato simbólico, uma representação simbólica, pois muitas vezes a prostituição e o adultério foi relacionado ao povo de Deus quando se afastavam de Deus e se prostravam a outros deuses. Seja como for, o Senhor reprovava isso na igreja e haveria consequências. Do versículo 21 até o versículo 23 são as consequências desses erros. O Senhor deixa claro que deu tempo para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Aí vem as consequências. A porei numa cama, matarei e ferirei a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu julgo segundo as suas obras. Cama aqui não fala de descanso, mas fala de dor e de sofrimento. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então essa cama aqui está falando de dor, de luta, de sofrimento. Ferirei a seus filhos não está falando de criança, mas está falando daqueles que seguiam os pensamentos, os ensinamentos, as práticas pecaminosas dessa mulher chamada de Jezabel. E a outra consequência é deixar que todas as igrejas saibam o que estava se passando e sabendo que Deus ele é um justo juiz. E isso seria muito vergonhoso para a igreja, para aqueles que estavam com esses atos. A última parte do conteúdo da carta é onde vamos falar sobre as promessas. Apocalipse capítulo 2, versículo 24 ao 28.
Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenho até que eu vá. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Agora, dos versículos 24 até o versículo 28, é onde contém as promessas de Deus para o fiel de Tiatira, para aquele que vencer, para aquele que não foi influenciado pelos ensinamentos de Jezabel, que não se prostituíram, que não comeram do sacrifício da idolatria, ou que comeram, que se prostituíram, mas voltaram, se arrependeram. O Senhor promete ser fiel. Aquele que vencer, o Senhor garante que daria poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Isso para fazer referência ao governo dele, ao domínio dele, ao reino dele, que nós faremos parte. E também daria a estrela da manhã. A estrela da manhã fala exatamente sobre Jesus Cristo. Para que um presente melhor do que esse, que é o nosso esperado e aguardado Jesus Cristo. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para você ser notificado sempre que postarmos novos vídeos aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.